Esse é o treinamento no qual nós vamos conversar sobre plano e planejamento terapêutico. Mas o que é plano terapêutico? Então, plano terapêutico ele é um conjunto de alternativas terapêuticas individualizadas e integralizadas. Isso é muito importante, uma vez que devem ser documentadas e envolver toda a equipe assistencial. Eles têm 3 características muito importantes. Deve ser elaborado pelo médico, com a participação de todo o corpo clínico. Deve ser realizado o mais precoce possível, de preferência até a admissão do paciente na unidade. Deve ser multidisciplinar e deve ter metas claras e mensuráveis de todo o processo terapêutico do paciente. Aí nós já citamos um exemplo de extubação em 48 horas. Para que serve o plano terapêutico? Então, o plano terapêutico ele serve para descrever as ações e as resoluções dos problemas apresentados pelo paciente, determinando prazos e as metas que devem ser mensuráveis, bem como os resultados clínicos esperados dentro do tratamento e do curso de atendimento desse paciente. Devemos acompanhar e reavaliar as possíveis adequações para melhor eficácia do tratamento desse paciente. Importante dizer que o alinhamento desse conjunto das ações terapêuticas possibilitam um cuidado mais seguro e muito mais eficaz para o paciente e uma segurança pro terapeuta, pro médico dentro do seu cuidado prestado ao paciente. Então aqui são alguns exemplos de plano terapêutico. Então nós temos antibiótico terapia durante 7 dias, monitorar a profilaxia cirúrgica durante 3 dias. Realizar orientação de alta em 5 do 6 de 23, alta em 10 dias. Então veja que o plano terapêutico ele é claro e que existem metas e prazos a serem cumpridos. Quais são os benefícios do plano terapêutico? Então ele auxilia na comunicação entre os profissionais e com os pacientes, auxilia também no gerenciamento dos leitos, através do manejo da taxa de ocupação de leitos, uma vez que ele facilita a deshospitalização desse paciente, ele reduz os custos hospitalares, além de garantir a qualidade e a segurança na assistência prestada até a alta, que deve ser mais assertiva quando o plano terapêutico é aplicado de maneira adequada. Mas atenção, o plano terapêutico ele deve ser reavaliado e revisado toda vez que ocorre uma alteração no quadro clínico do paciente e então, quando não for possível cumprir a meta ali estabelecida. Como nós podemos contribuir para o plano terapêutico, uma vez que o médico não atua sozinho? Então se torna fundamental a participação da equipe multidisciplinar para que sejam atingidos os objetivos traçados no plano terapêutico. Então a participação da equipe multi é planejada a partir das metas estabelecidas pelo médico e pelas metas cabíveis de cada categoria que vai participar do cuidado daquele paciente dentro do processo do que nós chamamos de planejamento terapêutico. Então veja, o plano terapêutico ele é um estabelecimento das metas traçadas pelo médico. E o planejamento terapêutico ele pertence à equipe multidisciplinar. É do paciente, mas quem faz é a equipe multidisciplinar que planeja essas metas cabíveis dentro de cada categoria profissional. As metas médicas e multidisciplinares devem ser aí uma via de mão dupla, ou seja, elas devem se conversar em modo um objetivo de promover as discussões saudáveis, é claro, entre as equipes para uma melhor eficácia do tratamento estipulado. Então, atenção, de acordo com a evolução clínica do paciente, as metas e os prazos também devem ser revistos, devem ser avaliados e o planejamento terapêutico também deve ser redefinido. Então, plano terapêutico, por exemplo, antibiótico terapia de 7 dias, desmame da ventilação mecânica em 2 dias, alta programada para 10 do 6 de 23. Planejamento terapêutico, neste caso, da fisioterapia. Prevenir PAV nas próximas 24 horas. Evoluir modo ventilatório de controlado para espontâneo em 24 horas. Prevenir complicações da imobilidade.
Então veja que o plano terapêutico deve conversar com a conduta aplicada pela leito a esse paciente. Então, se eu tenho como planejamento terapêutico da fisioterapia prevenir PAV nas próximas 24 horas, eu utilizei como conduta o bundle de PAV aplicado e manter a pressão de cuff em 30. Evoluir modo ventilatório controlado para espontâneo em 24 horas. Esse é o planejamento terapêutico. Eu utilizei as higienes brônquicas, as terapias realizadas na parte respiratória do paciente, assim como a adequação dos parâmetros ventilatórios para sustentar esse planejamento terapêutico. Então, prevenir complicações da imobilidade. Eu realizei como conduta manipulação passiva de membros superiores e inferiores, mais posicionamento do leito, com 45 graus de evolução, de elevação. Então, veja que a conduta deve justificar o planejamento terapêutico. Veja alguns erros comuns ao qual nós destacamos nas evoluções encontradas em prontuário. Então, manter vias aéreas pérvias, manter e melhorar volumes e capacidades pulmonares, evitar complicações circulatórias, ventilação mecânica invasiva protetora, manter vias aéreas pérvias novamente. Veja que são todos planejamentos terapêuticos inespecíficos, não claros e sem metas e prazos a serem cumpridos. Então lembre-se, seu planejamento terapêutico ou meta terapêutica deve ser clara, objetiva e conter prazos. Veja esse exemplo do planejamento terapêutico ao qual nós utilizamos. Então esse foi o treinamento de planejamento terapêutico. Espero que você coloque em prática para aumentar a qualidade do seu cuidado através dos seus registros em prontuários. Um abraço e até a próxima.